Sejam bem-vindas à nossa última aula da Jornada de Esté. Hoje a gente vai falar dos capítulos finais, né, de finalização de toda a história, o enredo, capítulo 8, 9 e 10. Tá, vamos começar orando, né, consagrando. Pai, a Ti rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Ó Senhor, como Tu és maravilhoso, majestoso. Pai, usa, Senhor, essas palavras, Pai, esse livro de Esté, Pai, para nos transformar, para nos formatar, Senhor, para os Teus desígnios, Pai. Nós estamos aqui, Pai, sedentas por mais de Ti, Senhor, por mais correção, Senhor, pelo Teu moldar, Senhor, para que nós possamos, Senhor, viver tudo que o Senhor tem para nós, para os nossos descendentes, familiares, parentes e amigos, Senhor. Que cada sementinha que seja lançada no nosso coração venha a frutificar, Senhor, para os Teus propósitos nas nossas vidas e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meninas, a live passada a gente chegou até o capítulo 7, não é isso? Que falava o quê? Que Esté revelou, né? Desmascarou Amã, que é, na verdade, né? Assemelhando-se ao anticristo, né? No livro. Então, ela desmascarou para o próprio rei o plano dele de exterminar todo o povo de Deus, né? Todo o povo judeu. E aí o rei ficou furioso, teve todo aquele auê, né? Que Amã caiu aos pés da rainha, né? Da esposa dele. Ele ficou enfurecido. E aí ele mandou enforcar Amã na própria forca que Amã fez para o inimigo dele, né? Que era o Mardoqueu. Ou seja, teve toda essa reviravolta aí, que Deus estava agindo por trás para que Mardoqueu fosse não só salvo, né, da morte, mas que ele fosse honrado. Ou seja, ali a gente viu que Deus age por trás e favorece, né, os filhos dele, né, os que são honrados, os que honram primeiramente a Deus, é quem Deus honra no final, né? Porque a gente estava falando que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E aí o capítulo 8, que é o que a gente vai começar falando hoje, é a continuação dessa história. Então, na verdade, o resumo desse capítulo é o de restituição, né? Que o que acontece? O decreto que Amã tinha feito para exterminar os judeus, Esté então chega aos pés do rei fazendo o pedido final, que na verdade foi todo o enredo da história, foi para culminar nesse pedido, né? Que ela fez todo o jejum de Esté, ela fez todos os 2 banquetes para o rei e para Amã, para culminar nesse pedido de revogar a lei, só que na verdade não tem como revogar um decreto feito e assinado pelo rei. Então ela queria pedir uma forma que o povo dela não fosse exterminado, né? Só que Amã morreu, mas o vilão e o inimigo dela morrer não salvaria o povo, certo? Então ela tinha que fazer esse pedido para o rei, e aí o rei deu o anel dele para que Mardoqueu fizesse esse novo decreto e selasse, porque naquela época o pedido e decreto do rei, ele era selado e ninguém podia revogar esse decreto, e era selado com um anel. E o rei deu esse anel para Mardoqueu, que antes estava com Amã, lembra? Então, Esté pediu ao rei e depois eles fizeram esse novo decreto para que os judeus pudessem se defender. Lembra que fizeram a sorte, né? Jogaram os pur
para decidir o dia que seria o extermínio dos judeus, né? Então, nesse mesmo dia, eles poderiam se defender e pegar os despojos, ou seja, os bens dos inimigos deles. E aí a gente vai ver daqui a pouco como que aconteceu essa história, né? A mensagem central daqui é: se você está posicionada no lugar que Deus te colocou, ou você está sendo distraída, não está percebendo o que Deus tem colocado na sua vida, porque todo lugar que nós estamos hoje, a gente precisa estar sensível ao que Deus está fazendo e quer fazer através de nós. Assim como Esther, ela estava vivendo a vida dela. Você acha que ela planejou tudo isso? Não. Só que Deus levou ela para um lugar para que ela fosse cumprir o propósito dele. E ela teve a sensibilidade, né, a coragem, a ousadia, a obediência de ser fiel e cumprir o que Deus tinha para a vida dela e através da vida dela, né, que foi salvar toda uma nação, né, todo o povo de Deus. E aqui a gente também vê que nem todo livramento acontece de uma vez. Você vê que foram, né, capítulo após capítulo, né, como uma novela, né, o livramento ele foi acontecendo até chegar no estopim, que vai ser no capítulo que vem. E a gente pode ver também que Deus, ele reverte sentenças seladas. O que na sua vida hoje você vê que, nossa, se não for Deus, não tem como essa situação mudar. Muitas vezes pessoas recebem diagnósticos, né, de doenças que dias ou meses vão morrer, por exemplo. Tá com dias contados. Ou então aquele parente seu que está desviado, ou que não está desviado, mas que nunca, jamais tem uma previsibilidade dele ser convertido. Ou seja, para nós é um decreto satânico mesmo, que não tem como reverter. Mas o nosso Deus é fiel. Olha o que Deus fez em relação ao decreto de extermínio de uma nação, do povo dele, né? Então ele reverte sentenças que estavam seladas. Aqui, como a gente viu, que Mardoqueu pegou o anel e fez um novo decreto para que o povo pudesse se defender. E aí a gente vai ver que por mais que o povo judeu fosse em menor quantidade, mesmo assim Deus estava com eles. Então, fazendo um paralelo, é que nem Davi e Golias. Davi, por mais fraco, frágil, e por mais que ele não tivesse aceito as armaduras do rei, porque não cabia nele, não tinha a ver com ele, na verdade ele derrotou Golias, não por ser uma pedra que ele escolheu, não por uma ferramenta dele, não porque era ele, mas porque foi Deus que matou Golias através dele, pelo coração dele. Então, aqui a gente vê que Deus usa os improváveis, mas são os improváveis o quê? Disponíveis. Os improváveis que têm o coração rendido, o coração servo, obediente, né? Humilde, de um caráter incorruptível, né? Então, o nosso posicionamento, ele gera um impacto não só na nossa vida. Você vê que Mardoqueu e Esther foram salvos, mas o povo dele todos também foi salvo, né? E aí, aqui então no capítulo 9, é o capítulo do dia que virou festa. Estava decretado o extermínio do povo, mas eles venceram os inimigos. E um detalhe importante é que eles fizeram uma distinção moral, mas foi por justiça, não por ganância nem nada. Mas isso demonstrou que Deus, ele reescreve histórias. Por quê? O que aconteceu? Lembra que a gente falou lá no começo que Amã era descendente de Agag, que este era um rei que o rei Saul poupou. Rei Saul não matou o rei Agag, mas Deus tinha pedido: mate eles, extermine esse povo
que esse povo é o quê? O povo perseguidor do povo de Deus. Ou seja, como Saul não fez o que Deus mandou completamente, não obedeceu completamente, no final das contas, Amã foi um descendente do rei Agag, que era perseguidor do povo de Deus, e aí continuou querendo perseguir o povo de Deus, que culminou em toda essa história de Esté. Então, aqui, a reviravolta, né, que aconteceu, e esse povo, ele podia pegar os despojos dos inimigos, mas eles não pegaram para demonstrar que era Deus que estava fazendo essa história, né? Não era na mão, na força do braço deles, e demonstrando o quê? Honra e correção dos antepassados, né? Dos erros antepassados. E aí a gente tem a reflexão do que a gente pode, que com Cristo a gente pode reescrever nossas histórias, porque muitas das vezes nós estamos vivendo lutas que foram por erros nossos também, mas também por erros dos nossos antepassados. Mas com Cristo a gente pode reescrever uma nova história. Então, o dia 13 de Adar, ele se tornou um ápice na história, né, do povo de Deus. Inclusive, até hoje é comemorado a festa do Purim, que é essa celebração de vida, né? Ao invés de morte, que seria o extermínio de todo o povo judeu, foi a vitória, né? Foi a vida. Então, isso foi celebrado por 2 dias de banquetes, né? O rei ofertou presentes e até hoje é celebrado isso. Esse ano geralmente é entre fevereiro e março que acontece a festa do Purim em relação a isso, essa celebração da vida dos judeus. E outra coisa, a obediência radical, ela restaura histórias. Então, nós temos a nossa própria consciência, né? Que muitas das vezes o Espírito Santo que nos constrange. Quando a gente sente que está fazendo algo errado, você fica com aquela pulguinha ali atrás da orelha. Então, muitas das vezes é o próprio Espírito Santo nos orientando. Filha, não faça isso, não pegue isso. E quando a gente acha que não dá nada não, que não tem nada a ver, obedece mais a nossa carne do que aquela sensibilidade que é o próprio Espírito Santo, ali a gente está abrindo uma brecha. Ali a gente está fazendo o que o inimigo, na verdade, quer que a gente faça para que ele possa tocar na nossa vida e usar isso como uma promulgação, tipo assim, porque o mundo espiritual, ele é legal, ele é regido por leis. Então, se você infringe regras e mandamentos e que Deus considera certo, você está infringindo aquilo ali, você está, na verdade, abrindo uma brecha para Satanás tocar na sua vida e dos seus descendentes. Por isso que é muito importante a gente ler a Bíblia e pegar esses ensinamentos e pôr em prática. Porque olha toda a confusão que aconteceu porque Saul não obedeceu completamente a Deus. Então, que nós sejamos mulheres obedientes de forma radical, né? Porque isso vai restaurar não só a nossa própria história, mas a história dos nossos descendentes, porque na Bíblia fala que Deus abençoa 1000 gerações depois de nós, quando nós somos essas pessoas que nos levantamos, nos posicionamos em obediência, retidão e santidade. Quando não, ele amaldiçoa até ter 3 e 4 gerações depois de nós. Percebe que ele é muito mais abençoador do que amaldiçoador, mas ele é fiel e justo para cumprir o que ele mesmo fala na palavra dele. Então, a gente tem que conhecer a palavra para que a gente possa saber o que a gente vai ter de consequências, né? Para a gente plantar o que a gente quer colher, porque não adianta você plantar morango e querer colher abacaxi, não vai dar, entendeu? Se você quer colher abacaxi, você tem que plantar o quê? Abacaxi. Não tem outra forma de colher abacaxi se você não plantar abacaxi, não é mesmo? Muitas vezes as pessoas sabem da lógica, mas elas não acreditam, porque elas não veem
o que acontece no mundo espiritual. E não é porque a gente não vê que não acontece. Esse livro de Esther é repleto da mão de Deus em cada detalhe. Tudo que acontece aqui é nítido que foi Deus que fez, porque ele favorece, né, os filhos dele. Mas a gente não vê, nem é citado a palavra Deus, nem é citado o nome de Deus no livro de Esther, mas ele está nos bastidores fazendo tudo, que nem hoje a gente não consegue ver Deus, Jesus e Espírito Santo, mas a gente sente, a gente vê os acontecimentos, né? Muitas das vezes a pessoa que é fiel a Deus está sendo injustiçada por alguém e esse alguém lá na frente sofre terríveis consequências, mas você vê que na verdade é a mão de Deus que está fazendo, sabe? Que está guardando a vida dela e punindo aquele que fez o mal contra ela. Quantas vezes vocês já não viram isso? Mas a gente não consegue ver visivelmente, né, Deus, mas a gente vê o agir dele. Então, a verdadeira santidade, ela está nos detalhes. Olha os detalhes que eles fizeram aqui. Eles mataram os inimigos, né? Venceram sobre os inimigos, porque eles tiveram o direito de se defender, mas não pegaram os despojos, ou seja, eles honraram a Deus em contrapartida ao que os antecedentes deles fizeram de errado. E então eles tiveram obediência e uma colheita sobrenatural também. Então, o que a gente faz hoje, a gente colhe amanhã, seja bom ou seja ruim, né? Então, reflita, você está no lugar que Deus te chamou, você está respondendo ao chamado dele? E qual decreto você precisa pedir para Deus revogar hoje? E além disso, você está pensando só em si, só está pedindo para os seus decretos, ou você também está pedindo pelo seu povo, né? Se colocando numa posição de intercessora para os filhos de Deus também. E aqui agora no capítulo 10, para finalizar, fechar, é o quê? A exaltação de Mardoqueu, que é a honra para os humildes. O rei Assuero exaltou então agora Mardoqueu. Antes foi Amã, né? Ele tinha feito uma escolha péssima, mas agora ele escolheu alguém realmente bom para lutar pelo seu povo, né? Porque agora ele era o segundo depois do rei, ou seja, ele tinha toda a autoridade de fazer os decretos, de assinar e tudo. Então ele foi considerado uma autoridade pelo povo dele, né? E ele proclamou a prosperidade de toda a sua descendência, ou seja, era um homem correto e que lutava pelo bem da população, né? Do povo de Deus. E aí, em Provérbios fala que a humildade precede a honra e que a soberba precede a destruição. Então aqui nada mais claro de exemplificar com a figura de Amã e Mardoqueu, né? Em relação a pessoa humilde, que é honrada, como aqui na história foi Mardoqueu, e a pessoa que é soberba, né? O ego acima de tudo, que teve a destruição, né? Que foi o caso de Amã. É Provérbios 15, 33. E aqui a gente vê que Deus honra os que o honram em secreto. Então é aquilo, né, que a nossa consciência, quando a gente está só com nós mesmos, o que a gente faz, ninguém tá vendo, mas Deus tá vendo tudo e Ele recompensa. O mínimo detalhe que você faz de bem, Deus recompensa. Então sempre que você estiver sozinha ou em uma situação que você não sabe o que fazer, peça ajuda ao Espírito Santo e busque sempre fazer o que é justo e o que é correto, reto aos olhos de Deus. Porque sempre você vai ser bem recompensada, porque Deus recompensa até mais do que a gente merece, né? Porque Ele é galardoador. E outra coisa que a gente tem que pensar é que tudo que a gente faz de bem, a gente não
não necessariamente colhe só no mundo físico, porque o que a gente faz é para a eternidade. Nós vamos colher na eternidade. Essa vida aqui, num piscar de olhos, pode acabar. Ela é muito curta em relação a toda a eternidade que a gente vai ter com Deus. Então, a gente tem que buscar todos os dias agir conforme esse pensamento, né? De que a colheita é para a eternidade, não é só para hoje, para amanhã. Enfim, ninguém sabe nem até que dia a gente vai estar nessa terra, não é mesmo? E Mardoqueu, com a humildade dele, ele só agiu conforme a palavra fala, né? Com retidão. Ele não buscou posição, lugares, dinheiro, fama. Não, ele não buscou nada disso. Ele simplesmente nem sequer baixou a cabeça para não estar exaltando outra pessoa que não fosse Deus. Lembram disso? Então, assim, são duas pessoas que a gente realmente precisa pegar o exemplo, se espelhar, né? Moldar, né? Modelar Mardoqueu e Esther. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa para finalizarmos, a gente faz nossa oração, porque já chegamos ao fim, infelizmente. Eu achei assim um livro excepcional, que a gente tem sempre que estar lembrando todas essas características deles, para que a gente possa realmente viver, né, vitoriosa nessa luta, que nós sabemos que não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, né, dominadores desse mundo. Esse livro mostra exatamente como que Satanás é audacioso, né, como que ele age e como que Deus, em contrapartida, né, faz tudo nos bastidores para honrar e dar vitória aos filhos dele, né? Porque Deus, ele é protetor dos que o buscam, dos que têm um caráter, que busca ter um caráter como o de Cristo, né? Irrepreensível, um coração humilde, um coração que busca obedecer e que é temente e obediente. Esse é o segredo de todo esse enredo, né? Vocês têm mais alguma coisa para falar? Querem falar, perguntar alguma coisa antes da gente finalizar? Então eu vou orar para a gente finalizar. Senhor Deus, nos posiciona onde Tu queres. Dá-nos coragem de obedecer, Senhor, radicalmente, mesmo sem ver o fim do plano. Que sejamos fiéis, Pai, no oculto, para sermos honrados em público, se assim for da Tua vontade, Pai. Mas mesmo que não tenha nenhuma recompensa, Pai, nós queremos fazer a Tua vontade, sermos irrepreensíveis, Pai, diante de Ti, da Tua palavra. Usa nossas histórias, Senhor, para alcançar nosso povo. Quem o Senhor quer que alcance, Pai? Em nome de Jesus. Amém. Agradecer a você por tão necessário estudo, princesa do Senhor. Espero que venham outros. Amém. Que bom que foi edificante. Foi lindo. Que Deus te use sempre. Amém. Que vocês também transbordem o que vocês estão aprendendo para outras pessoas. Que nós sejamos sal e luz na terra, porque as pessoas precisam de todo esse conhecimento, né, e da palavra, que se transforma em sabedoria quando a gente teme a Deus e usa para os propósitos dele, né? Porque afinal a gente não nasceu para só fazer o que a gente quer. Na verdade, cada um aqui tem um propósito e que a gente possa cumprir, né, esse propósito para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Deus abençoe, meus amores. As próximas estações eu comunico para vocês. Fiquem com Deus. Amo vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau.